noite. Tribuna Independente em 94% do território nacional, canal aberto nos canais de TV por assinatura. E que bom que podemos chegar até a sua casa, até o seu coração e nesse momento levar para você reflexão, conhecimento, aprofundamento. No programa de hoje nós vamos falar de ensino integral no Brasil e a gente vai conversar com o jornalista de educação do jornal Estado de São Paulo, Paulo Saldanha. E nós vamos falar também sobre os dilemas da mulher moderna. O que está enfrentando a mulher de hoje? Quais são as suas crises? Quais são as perspectivas? Quais são os caminhos para se viver melhor a sua sexualidade, para viver melhor os seus relacionamentos? A gente vai conversar com a autora do livro Mulher Sem Script, Natércia Tiba. E também nós vamos falar sobre superproteção na educação dos filhos. Quantos pais dizem assim, os meus filhos, eu não sei bem como educar. O programa de hoje é para você, pai, mãe, que está um pouco perdido aí, não sabe bem como lidar com superproteção ou então uma educação mais saudável. A gente vai conversar com a psicóloga e educadora Suzy Camacho. Mas antes, nós vamos receber o comentarista do Tribuna Independente, o sociólogo Edinho Silva. Sempre bom. Edinho Silva, muito boa noite. Vamos conversar hoje sobre campanha da fraternidade. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com você. E o tema de hoje é tema duro, hein? Tema forte. E que bom que a Igreja do Brasil e a sociedade brasileira está se despertando para uma questão tráfico humano, tráfico de pessoas. O que isso significa dentro de um contexto de quaresma, né? E a igreja se despertando também como a sociedade para a importância e urgência desse tema. Olha, no meu entender, a CNBB mais uma vez acerta com um tema extremamente atual, né? Nós estamos falando de um tema que não deveria ser presente mais numa sociedade que se dispõe a ser moderna, uma sociedade que no século XXI, uma sociedade toda digitalizada, toda em tempo real, nós temos que conviver com o tráfico de pessoas, com o tráfico humano. Então, quando a CNBB chama essa reflexão, ela chama não só os católicos brasileiros, mas toda a sociedade brasileira, a não só fazer uma reflexão, mas também agir diante de uma realidade cruel, uma realidade que hoje, o ano de 2012, se tinha o levantamento da Alcides, que aproximadamente os órgãos internacionais, eles levantavam que 20 milhões de pessoas já tinham sido vítimas do tráfico humano. Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas anualmente são vítimas do tráfico humano. O tráfico humano que já rendeu 38 bilhões de dólares, portanto, mais que o tráfico de armas. Portanto, as pessoas sendo tratadas como objeto, as pessoas se tornando objeto, mercadoria na sociedade, uma sociedade, como eu já disse, que se dispõe a ser moderna, a sociedade do século XXI. E tudo isso acontecendo, essa reflexão toda sobre um tema urgente como esse, e dentro de um contexto que é o contexto de conversão, de mudança, que é o tempo da quaresma, esses 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, que representa esse tempo de mudança, de conversão, de encontrar novos rumos, não apenas no universo interior, mas também novos rumos para a sociedade. Vamos ouvir as palavras do nosso cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherff. Vamos lá. A campanha traz como tema fraternidade e tráfico humano. E o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Durante a homilia, Dom Odilo falou sobre o tráfico de pessoas e a exploração, problemas sociais que fazem vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um problema tão sério no mundo inteiro, mas também no Brasil, e por isso a Igreja lança a campanha da fraternidade sobre este assunto do tráfico de pessoas, onde as pessoas por isso são aviltadas na sua dignidade, ofendidas profundamente na sua dignidade, e Deus é ofendido. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico humano gera uma renda de aproximadamente
32 bilhões de dólares, o equivalente a 74 bilhões de reais. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que em 2012, 21 milhões de pessoas no mundo foram vítimas de trabalho forçado e exploração sexual. No mês em que é lembrado o Dia Internacional da Mulher, uma das maiores vítimas do tráfico de pessoas, Dom Odilo falou em entrevista coletiva, também na Catedral da Sé, sobre a importância da pastoral da mulher marginalizada para a campanha da fraternidade de 2014. Como esta pastoral da mulher marginalizada, as pastorais sociais, tantas, mas toda, afinal, o convite é para todas as organizações da igreja, no seu espaço, no âmbito de sua atividade, se envolverem no tema. E importância, dentro desse tempo de quaresma, a importância de sabermos que na próxima quinta-feira, dia 13, haverá a coleta nacional de solidariedade em prol da campanha da Fraternidade 2014. Um gesto concreto de auxílio, de apoio, para que organizações as mais diferentes possíveis e também a Igreja Católica possa ter uma postura diante de um tema tão urgente quanto esse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um crime, na verdade, silencioso. A gente ouve falar pouco, tanto assim que não foram poucas as pessoas que, quando souberam do tema da campanha da Fraternidade desse ano, disseram, não, mas podia ser um tema assim que tivesse mais a ver com a gente. Mas é um tema que tem a ver com a gente. Olha, Dalcides, nós estamos falando de 2,5 milhões de pessoas ano que são vítimas do tráfico humano no mundo. Portanto, não é um tema marginal. Uhum. Inclusive no Brasil, por mais que se tenha dificuldade de caracterizar o tráfico humano, porque muitas vezes a pessoa não se sente vítima do tráfico, mas é. Quantas meninas, adolescentes, não são muitas vezes ludibriadas, enganadas e são transformadas em prostitutas? E meninos que, por exemplo, com a ilusão de vai se jogar futebol fora, exatamente, é um craque. E se tem realmente uma verdadeira ilusão de que lá fora vai se encontrar um paraíso. E muitas vezes são comercializados sem sequer saber que são comercializados, né? A mesma coisa o trabalho análogo ao trabalho escravo. Porque o trabalho escravo não é só aquele, né, que se remete ao período histórico da escravidão. Você tem, muitas vezes, trabalhadores que são recrutados, que são levados para locais de difícil acesso e a hora que eles se dão conta, eles são vítimas de trabalho escravo. Então, efetivamente, o Brasil, nós temos uma realidade ainda a ser descoberta. As pessoas têm que ter coragem de discar 180, né, que é o Disque Denúncia contra a Violência, e o trabalho escravo é um trabalho, né, é um ato violento, portanto, não só o trabalho análogo ao trabalho escravo, a prostituição, o tráfico de órgãos, né, pessoas que são compradas, efetivamente compradas como objeto, para que possam fazer doações de órgãos. Quando você enfatiza o comprada, você está dizendo que assim, o que está na base é a situação socioeconômica? Eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. E outro fato que muitas vezes não se tem coragem de denunciar é a adoção criminosa. Né? Crianças que muitas vezes, principalmente dos estados mais pobres do Brasil, dos países mais pobres do mundo, crianças que são efetivamente compradas dos seus pais ou de mães em situação de abandono, né, e são levadas, e depois essa adoção forçada, não é uma adoção consensuada, né, não é, por exemplo, a criança que foi abandonada, que está desprovida de família, não. A vulnerabilidade familiar muitas vezes conduz a criança a ser traficada, levada para países europeus e lá se regulariza a situação. Quando a gente fala de tráfico humano, em geral, se pensa a questão sexual, né? E como você está dizendo agora, é muito mais amplo, é muito mais complexo. Exatamente. E as pessoas muitas vezes não se reconhecem como vítima, né? Então é uma situação gravíssima. Eu repito, a CNBB, mais uma vez, né, iluminada pelo Espírito Santo, acertou num tema atual, num tema contemporâneo
e num tema que precisa ser enfrentado por uma sociedade que se dispõe efetivamente a ser moderna, porque moderno não é só você automatizar, você adotar a TI, você adotar aquilo que tem mais sofisticado em termos, né, de produção de bens ou de comunicação. Sociedade moderna é aquela sociedade que efetivamente ela é justa, ela é humana. Quando a gente fala em campanha da fraternidade, a gente está assim, despertando a população para um tema sério e para uma atitude concreta. O tema da campanha da fraternidade mobiliza pessoas, mobiliza comunidades pelo Brasil todo. E quando eu vejo um tema como esse, eu fico pensando, mas concretamente, o que a gente pode fazer? Não apenas como igreja, mas como sociedade, como cidadão, que é sempre a temática que você trabalha aqui. Olha, eu penso que primeiro a sociedade tem que ter consciência das condições que estão criadas para que o tráfico humano possa existir. Né? Se nós vivêssemos numa sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, certamente nós não teríamos as condições objetivas criadas para que o tráfico humano exista. Segundo, é que a campanha da fraternidade, por mais que a quaresma seja um momento propício de reflexão, que a campanha da fraternidade se estenda durante todo o ano e que a gente possa, no final de 2014, fazer um balanço de avanços, de fortalecimento das instituições que fiscalizam o trabalho escravo, no caso da igreja, de fortalecimento das pastorais que trabalham com as pessoas vulneráveis, né, as pessoas que são vítimas em potencial do trabalho escravo, que se possa efetivamente fazer um balanço de fortalecimento institucional da rede de proteção daqueles que são, em potencial, as vítimas, das mulheres, das adolescentes, das crianças, dos jovens, né, dos trabalhadores fragilizados. Eu penso que esse é o balanço que se pode fazer de uma campanha da fraternidade com essa temática, né? Que além de mobilizar a Igreja Católica, se mobilize a sociedade como um todo. Edinho Silva, nosso comentarista de cidadania, e tratando de um tema sério nessa noite, como temos feito, mas alguns temas são um pouco mais light, né? Às vezes a gente está um pouco, mas esse tema merece realmente a seriedade e a época, não seja apenas o tempo de quaresma, mas que se estenda para o resto do ano e anos seguintes, para a gente realmente combater, mas combater como se deve. Edinho, nós temos 30 segundos. O que faltou dizer sobre essa temática? Não, Dalcides, eu penso que, mais uma vez, o Tribuna cumpre o seu papel, né, como um espaço de comunicação importante, de uma TV, né, que se dispõe à reflexão não só religiosa, mas à reflexão social, se dispõe a ser um instrumento de transformação. Eu penso que o Tribuna traz uma temática que eu repito que tem que ir além da reflexão da quaresma e tem que ir além da reflexão, né? Nós temos que efetivamente pactuarmos ações concretas para que o trabalho escravo, quem sabe, né, o trabalho escravo, o tráfico humano, né, a prostituição de adolescentes, o tráfico de crianças, de adolescentes, possam efetivamente um dia ser um registro longínquo da nossa história, mas hoje é uma realidade a ser enfrentada. Edinho, nos vemos na próxima terça-feira. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Dalcides. Aqui a gente fala de sociedade, a gente fala de mudança, a gente fala de saúde. Chegou a hora de falarmos de saúde, não apenas assim, qualquer tipo, não, saúde total. Como é que você pode transformar aquilo que você tem na sua casa? As hortaliças, por exemplo, as frutas que você tem em casa. Você diz, mas eu queria usar tudo isso no combate de diversas enfermidades, como diabetes, obesidade, colesterol, hipertensão. Claro que tem um jeito. Eu vou te ajudar com as palavras do meu amigo Guilherme Moscati. Vamos lá. Vamos falar aqui do livro Saúde Total. É um livro que ensina você a fazer mais de 1.200 tratamentos naturais com as frutas e hortaliças que você tem dentro da própria geladeira, dentro da sua cozinha. Problemas de colesterol, diabetes, depressão, insônia, enxaqueca, osteoporose, reumatismo e outras mais de 150 doenças. Você vai encontrar vários tratamentos naturais no livro Saúde
total. Olha que interessante, para quem sofre com mau colesterol, pega a berinjela, corta em pequenos pedaços e deixa de molho, desta forma aqui, em 1 litro de água durante 6 horas. Depois vai tomar este litro d'água ao longo do dia, que ajuda a baixar o colesterol. A água da berinjela contém saponina, que é uma fibra solúvel que se solta do alimento enquanto ele fica de molho. E no organismo ele vira uma espécie de gel capaz de absorver e eliminar a gordura. E por ser rico ainda em fibras, age como um laxante natural, regula o intestino, deixa todo o organismo saudável e diminui o volume abdominal, ajudando assim no emagrecimento. Não deve fazer por mais de 15 dias porque emagrece muito. Problemas de hipertensão arterial, vai utilizar o pepino. Isso mesmo, o suco do pepino é excelente para quem sofre de pressão alta. Pega meio pepino, bate no liquidificador e toma meia hora antes do almoço. Ajuda a regular a pressão, porque devido à grande quantidade de fibras, potássio e magnésio presente neste suco. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no livro Saúde Total, inclusive como utilizar a casca do maracujá para diabetes, utilizar a casca da laranja para enxaqueca. Tudo isso está aqui no livro Saúde Total que você deve ter na sua casa. Como você vai fazer? Ligando para nós, você vai adquirir este fantástico livro no 0800 721 4444. Isso mesmo, 0800 721 4444. Este livro não tem em livraria, é um preço barato e é escrito por um mestre em nutrição. Portanto, este livro deve ser seu para você usar no seu dia a dia. 0800 721 4444 e viva com saúde total. É que o livro realmente é bom. Eu não posso brincar com você, eu não posso falar de alguma coisa que eu não acredite. É porque o livro é bom, é uma grande referência, com um conhecimento científico. Eu tenho o meu, recomendo para que você adquira o seu. Você não encontra esse livro nas livrarias, somente pelo telefone. Inclusive, nesse momento, tem uma equipe do Saúde Total disposto a te atender da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, para responder todas as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas. E nos próximos 10 minutos, além do livro, você ganha de presente um presente especial, uma surpresa preparada para você. 0800 721 4444. Esse é o telefone para você ligar agora. Saúde Total. Amigos, quando a gente fala de educação, a gente diz, é um tema que me interessa, é um tema que interessa a você e você sabe da importância desse tema. Educação integral nas escolas, e você diz escolas estaduais, escolas particulares, em todos os tipos. O programa Mais Educação do MEC, por exemplo, é um projeto para incentivar a educação integral no Brasil. Escolas públicas e privadas têm aderido aos poucos ao programa. Em 3 anos, as vagas de tempo integral no ensino fundamental cresceram. Só para você ter uma ideia, de 1 milhão para 3 milhões de vagas. Mas esse crescimento garante uma melhora na qualidade do ensino? Será? Dizem alguns, perguntam alguns. Essa proposta resolve o problema da educação no Brasil ou pode, será, levar a educação ainda mais ao fracasso? É o que a gente vai analisar agora com o jornalista de educação do jornal O Estado de São Paulo, Paulo Saldanha. Vamos lá. Paulo Saldanha, meu amigo querido, seja muito bem-vindo. A gente espera você porque sabe que sempre tem conteúdo novo. Muito boa noite. Obrigado, Alcides. É um prazer estar aqui. Tratar de educação integral, um tema que me parece que cada vez mais a gente tem discutido, tem visto, inclusive pelos grandes veículos de comunicação. Por que é um tema atual? A tendência mundial é essa? Há uma tendência do Brasil cada vez mais se adaptar a isso, que talvez seja uma corrente, ou é uma iniciativa nossa, brasileira? Não, se é o seguinte, todos os países que têm sucesso educacional têm a maioria das crianças em tempo integral na escola. O que é o tempo integral? O que se considera como tempo integral? É uma criança mais 7 horas na escola, pelo menos no Brasil. Então, no Brasil, no mundo todo, os países com sucesso têm as crianças entre 7 e 10 horas na escola em alguns países. E no Brasil não é diferente, esse tema ganhou força no Brasil do ponto de vista político, eleitoral. Então, é um tema que os políticos estão sendo cobrados e, do mesmo modo, as famílias estão querendo, demandam do governo esse tipo de política. E não só do governo, das escolas particulares também. O interessante... A gente tem visto que nas escolas estaduais é onde a coisa está mais se desenvolvendo, é isso?
Na verdade, onde está se desenvolvendo com mais com uma expansão de número é nas escolas municipais. Por quê? As escolas estaduais, elas são responsáveis, na grande maioria, pelo ensino médio no país, as escolas públicas. E no sistema constitucional, deixa o ensino fundamental com as escolas municipais. E a proporção de alunos de matrículas é muito maior no ensino fundamental do que o médio, o que é visto como um problema. Então, você tem que o país precisa avançar mais no ensino médio integral e só finalizando, por que o ensino médio integral? Você tem estudos e mais estudos que mostram que quanto mais tempo uma criança tem contato com a educação, melhor o desempenho dela é melhor, enfim, a competência dela. Agora, eu tenho uma preocupação nisso. Como pai, como assim, tendo um filho que vai para a escola e passa o dia todo, mas também se a coisa não for organizada, eu acho que é uma grande perda de tempo. Por exemplo, não adianta ter uma tarde inteira com algo a mais se não for realmente integrado dentro de uma proposta educativa que seja adequada. Só que a minha preocupação é se a gente tem estrutura para fazer um negócio sério ou se a gente vai fazer um tapa-buraco por questões que a gente conhece bem. Exatamente, isso é um problema grave não adianta você colocar o aluno dentro de uma escola para ele não fazer nada, né? Você teve uma experiência aqui no governo do Estado de São Paulo desde 2006, que houve um projeto que colocou de uma vez só 500 escolas no ensino integral. E era um currículo bastante dividido, de manhã aula, à tarde oficinas, e teve muito problema com esse modelo por conta disso. O aluno, você não tinha estrutura, você não tinha um projeto integrado. Você tinha de manhã a parte chata e à tarde a parte legal, a parte interessante que a criança brincava. E então não adianta qualquer modelo, tem que ser um modelo estruturado, bem organizado e realmente o país tem que ter um avanço muito grande no número de escolas, porque você tem um dado de que escolas de tempo integral tem menos alunos por uma questão física, então você precisa ter mais escolas. Falta dinheiro. Mais escolas, você vai ter que ter mais professores, porque vai ter mais professores, tempo. mais estrutura, mais dinheiro. É um ciclo. Educação boa custa cara. Quando você fala, por exemplo, em ter mais estrutura, mais dinheiro, e na vez passada que você esteve, inclusive, quando você foi embora, eu devia ter perguntado para o Paulo, mas Paulo, o problema nosso é dinheiro? Falta dinheiro na educação? Olha, para a gente fazer o que a gente quer, falta dinheiro. Então, você tem o Plano Nacional de Educação, que está em trâmite há mais de 2 anos no Congresso. Você tem algumas metas lá que colocam lá várias coisas para serem alcançadas, e uma delas é o 10% do PIB para a educação. Hoje a gente tem mais ou menos uns 6, 7% do PIB para a educação. Por que esses 10%? Não é um número não é um número tirado da cartola, é um número calculado com tudo que se precisa. No caso da escola de tempo integral, você tem uma meta de ter 25% dos alunos do país em tempo integral. Você não chega hoje a 12%, 13%. No ensino fundamental dá 9,9%. Então, para você colocar todas essas crianças na escola, você precisa ter um investimento. Então, 10% do PIB seria mais ou menos o que você precisaria para o custo mínimo, para você começar a pensar no Brasil com uma educação de qualidade. Quando você fala no ensino médio, por exemplo, a gente também tem dados de que tem diminuído as inscrições no ensino médio. Inclusive, foram 64 mil matrículas a menos do que em 2012. Quer dizer, esses dados também preocupam, porque pode ser que os jovens estejam desanimando de continuar os estudos, ou não vendo os frutos necessários, ou aquela história de chegar ao 8º ano, ao 9º ano, e não sabe escrever, não sabe ler, como muitas histórias reais, vividas, que a gente já trouxe, inclusive, aqui no programa. O que é que está desanimando essa juventude a continuar? Olha, o ensino médio é o grande gargalo da educação do país. Já é um diagnóstico feito já há muito tempo, porque você tem taxas de retenção que vão se acumulando desde os primeiros anos do ensino fundamental 2, então a partir do 6º ano, você começa uma reprovação muito grande, e a reprovação é o primeiro passo para o abandono. Então as crianças vão abandonando a escola aos poucos. O abandono escolar no ensino fundamental 2 ainda é pequeno, mas muitas escolas nem se matriculam no ensino médio, e o ensino médio continua perdendo alunos. Qual que é o problema do ensino médio? O ensino médio não é atrativo para o jovem. Ele não sente... o currículo é muito grande, então você tem muita matéria obrigatória para ser dada e totalmente descolado da realidade, tanto profissional, porque você tem já uma demanda profissional, você tem uma demanda já
de coisas interessantes. Você tem um mundo tecnológico que não está no ensino médio. E queiramos ou não, é uma etapa onde o jovem ele já se posiciona mais, certo? Do que o que está no 4º ano, no 5º ano. Não, ali no ensino médio, ele já tem um pouco mais opinião definida, ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer, já pode enfrentar os pais. Exato. Ele já abandona por uma escolha. Certo. Ele prefere fazer outras coisas. Ele coloca na balança e fala, eu não vou ficar numa escola que eu não vejo uma perspectiva, uma expectativa de aprender alguma coisa, e eu vou arrumar um trabalho que eu posso ter uma carreira e em algum momento eu chegar onde eu quero, vou ter o meu emprego, vou ter o meu dinheiro. Então a escola precisa seduzir esse aluno. A escola nunca vai ser uma coisa, um clube de diversões, não será. E ela não deve ser, ela tem que ensinar. A gente tem que fazer uma opção pela educação. Mas ela precisa também dialogar com esse jovem, do ponto de vista profissional, ser uma escola com infraestrutura, ser uma escola que tem as ferramentas que o jovem precisa para aprender e as ferramentas que o professor precisa para ensinar. Paulo Saldanha, repórter jornalista do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo. Meu amigo, eu acho que a gente não vai terminar nunca esse assunto e por isso que a gente vai esperar o seu retorno em breve. Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Felizmente pela sua vinda, mas infelizmente pela temática que me parece assim, um mar, né? É infinito mesmo. Enfim, tem muita coisa para se resolver, mas pelo menos tem uma coisa muito positiva na educação, que é um setor social que tem um diagnóstico pronto, feito. Obrigado. Boa noite. Olha, a gente já falou de educação, a gente já falou de tema da campanha da fraternidade, mas agora eu quero fazer uma referência direta ao que celebramos no último domingo, o Dia Internacional da Mulher. Foi um dia especial, alguns dizem assim, olha, já está ficando um dia tão especial quanto domingo de maio, Dia das Mães. Talvez até seja, mas celebrar o Dia da Mulher não é só celebrar o seu papel de mãe, mais que isso, é aplaudir os seus feitos, as suas conquistas e, ao mesmo tempo, todos nós sabemos, as muitas batalhas que as mulheres enfrentam, não apenas no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Grandes os desafios. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre o universo feminino, com Natércia Atiba, ela que é psicóloga, educadora, escritora e lançou recentemente o livro Mulher Sem Script, da editora Integrare. Vamos acompanhar, vamos lá. Natércia Atiba, quando eu falo contigo, eu sempre acho que vou descobrir coisas novas também. Então eu estou muito feliz que você veio e aceitou o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite. Eu comecei falando e citando o título do livro Mulher Sem Script. Quando eu tive o livro em mãos, eu comecei a pensar, mas Mulher Sem Script, por que ela foi buscar esse título? Queria entender o título. Então, esse título, ele explica um pouco a ideia do livro, que é de você não seguir um roteiro na vida, de você escrever a sua própria história, né? Nós todos trazemos bagagens sociais, históricas, familiares que pesam muito nas nossas decisões. E é muito fácil sermos levados por essa bagagem. Então, a ideia do Sem Script é assim, nós temos alguns roteiros traçados, mas vamos parar, reler, olhar e ver se é isso que a gente quer, se isso nos realiza e poder escrever a própria história. Então é uma ideia de liberdade mesmo, né? Não ter um script. A gente já tem assim algumas coisas traçadas. Você está se referindo que a nossa educação familiar, o lugar onde a gente nasceu, a cultura que a gente tem. Exatamente. É isso. O papel que a mulher ocupa na sociedade em que você nasceu. As expectativas, por exemplo, em relação às mulheres. Está muito difícil ser mulher hoje, assim, com esse ramo, esse leque de atividades que ela tem que dar conta, ao mesmo tempo, todo mundo exigindo que tenha uma postura forte e, ao mesmo tempo, uma mulher que tem que dar conta da casa, do trabalho, ou essa é uma ideia passada? A mulher de hoje já não é mais assim? Não, ela ainda vive muito. Eu acho que a sociedade tem estado mais ponderada, tem entendido muito melhor a complexidade desse universo. Mas a mulher ainda traz dentro de si expectativas e cobranças que geram culpa, geram tristeza, baixa autoestima. Então, ela precisa trabalhar isso dentro dela, de poder se deixar, se realizar não só como mãe, mas como profissional. Poder optar não ser mãe, ou poder optar só ser mãe e não ser profissional. Claro que tem o que a realidade impõe. Tem situações que você não tem escolha de trabalhar ou não. Mas você poder identificar o caminho que te realiza, o que você gosta de fazer. Um tempo pessoal.
Exatamente, um tempo para si, e que não tem um certo e errado de ser mãe, não tem o certo e errado, é o diferente, poder incluir o diferente como simples diferente, não errado. Quando você fala, por exemplo, mulher madura, em alguns momentos do livro você trata sobre isso, mulher madura e algumas decisões que se toma a partir desta mulher madura. O que você entende por mulher madura? Então, a mulher madura, ao meu ver, é aquela que conseguiu ter esse olhar para esse roteiro, essa bagagem que vem, e ter as próprias decisões arcando com as consequências que vêm. Porque quando você também sai de um roteiro que vem sendo traçado pela tua família ou pela sociedade, isso é difícil, você vai contra um caminho que está sendo traçado, contra as expectativas, né? E a mulher madura é aquela que banca. Eu mudei o caminho, eu estou escrevendo a minha própria história e eu vou assumir isso. Claro. Não recebi um script já pronto. Exatamente. Estou escrevendo. Eu estou escrevendo o meu, eu vou fazer o meu caminho. Vai ter um preço, com certeza. Acho que quando você vai correspondendo às expectativas, você agrada mais as pessoas. Quando você escreve mais a sua história, você pode ser vista como egoísta, você pode ser vista como aquela que foi desgarrada. Certo. Né? Então tem um peso muito grande. A mulher madura é essa que consegue entender, tem esse peso, mas eu vou arcar com isso e vou assumir a minha autenticidade, as minhas decisões, o meu próprio caminho. Eu gostei de tudo no livro, mas alguns trechos me inquietaram. Por exemplo, tem um capítulo que A Quem Eu Ofereço o Melhor de Mim, que você fala sobre a intimidade e o risco, porque às vezes na intimidade a gente acaba perdendo ou desconstruindo um pouco do respeito, do cuidado. Eu sempre associei a intimidade a uma coisa positiva, mas pode ser que a intimidade tenha também o outro lado, é isso? Tem um lado que existe uma armadilha, que é assim, a partir do momento que eu estou em casa e que eu tenho uma tranquilidade do amor, uma segurança do amor do meu pai e da minha mãe, eu não preciso ser tão cuidadoso, eles me amam de qualquer maneira. Quando eu convivo com uma pessoa há muitos anos, que já é uma situação muito estabelecida, você já trata de uma forma, eu não preciso conquistar essa pessoa todo dia. As delicadezas muitas vezes vão embora nessa fase também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até conto no livro a diferença de casais na fase de namoro, noivado e casamento, escolhendo, por exemplo, um filme para assistir. É muito diferente, né? No começo, olha, o que você quer? Veja o que você quer. Depois o outro fala, não, olha, se você quiser esse, mas eu não quero. E no final, eu quero esse, o teu eu não vou ver. Né? Então, assim, esse cuidado, na verdade, seria tão importante, são as relações do nosso dia a dia, é o nosso convívio. Então, poder manter esse cuidado, essa atenção, né? Ter uma certa, não é uma cerimônia, né? Mas é uma delicadeza no convívio que eu acho que às vezes a intimidade vai tirando. O bom do programa ao vivo é que você participa, você faz os seus comentários, você escreve de todas as partes do Brasil e a produção está me dizendo, Dalcide, já começaram a chegar as perguntas. Que bom que você está escrevendo para tribuna@redevida.com.br. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite, Natércia. E a você, telespectador, que participa através do tribuna@redevida.com.br, enviando sua mensagem. Quem já participa com a gente é a Miriam, ela mora em Lauro de Freitas, na Bahia, e pergunta: por que as mulheres, apesar de já serem maioria da população brasileira e terem conseguido o sucesso no trabalho, ainda têm salários inferiores aos dos homens? O mercado ainda é muito machista nesse quesito? Ainda é. Não dá para dizer que chegamos ainda à igualdade. Apesar de eu não trabalhar no livro esse lado social, que vai para um lado mais feminista, não adianta dizer. Eu acho que existe uma compreensão um pouco melhor, mas na hora do vamos ver ainda existe um tratamento diferente mesmo. Né? Até porque tem esse olhar de, nossa, mas a mulher ela vai ter que, ela talvez engravide no meio do caminho, ela vai ter que dar conta de filhos doentes, então se vê a mulher como menos disponível. Né? Ela precisa estar conectada em vários universos. Então, esse é um problema que, infelizmente, a gente ainda enfrenta. E não paramos para pensar que se a mulher precisa se dividir para cuidar dos filhos, ela está fazendo um trabalho importante para a sociedade, que é preparar a próxima geração. Certo. Né? Mas isso é considerado como estamos perdendo um pouco da mão de obra, digamos assim. Quando eu estava assim, pensando, meditando sobre ainda o título do seu livro, né? Mulher Sem Script, a primeira ideia que me veio, e nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar, às vezes eu tenho a impressão que a mulher é menos assim, previsível do que o homem. Nesse sentido, me parece bastante sem script, né? E isso talvez assim deixe muitos homens um pouco perdidos. Lendo o seu livro,
os homens vão encontrar assim, um caminho de como lidar talvez um pouco melhor com o universo feminino? Isso é possível? É possível, é um desafio, porque até nós, mulheres, temos dificuldade para lidar com as nossas oscilações. Mas isso é de verdade ou vocês falam só assim para falar? Não, existem oscilações hormonais muito significativas. O fato de você ter que se doar muito, por exemplo, na maternidade, isso leva a uma exaustão diferente de uma exaustão de um trabalho fora de casa. Então tem sim essa diferença grande, é uma situação difícil de lidar, mas a mulher também não pode usar isso de álibi. Né? Sabendo que eu tenho essas oscilações, que nós mulheres temos um universo interno, emocional, complexo realmente, como é que a gente lida com isso? Eu falo bastante sobre isso, né? Tem essas oscilações hormonais. Então, os homens, eu tive muitos testemunhos de maridos que pegaram o livro e falaram, agora eu então entendo. É isso. Outras pessoas, homens que abriram na livraria, leram a primeira poesia e falaram, meu Deus, essa é minha mulher ou é minha namorada, e deram de presente. E aí eu recebo às vezes o e-mail das mulheres que ganharam, né? Então tem sido muito interessante. Eu acho que é um mergulho nesse universo que dá uma compreensão. Sim. Quando a gente fala sobre conhecer, né, o conhecimento mútuo me parece fundamental, de eu entender cada vez mais um pouco do universo feminino, o universo feminino compreender um pouco mais. Está faltando diálogo nas famílias. A gente tem insistido um pouquinho aqui no programa pela quantidade de e-mails que a gente recebe e que determinadas questões me parecem poderiam ser resolvidas de uma forma tão simples, com diálogo, com abertura. Por que a gente tem tanta dificuldade? Eu digo a gente porque todos nós temos tanta dificuldade em relação ao diálogo. Na verdade, algumas famílias têm um pseudo-diálogo, que é assim, eu coloco o que eu acho, você coloca o que você acha, mas não achamos um ponto comum. Perfeito. Então, vamos colocar aqui num caldeirão, misturar e ver o que sai, tem sido uma coisa muito difícil, porque a opinião diferente tende a ser vista ainda como errada. Então, se eu penso assim, você assim, o seu é certo, o meu é errado, fica sempre no critério de certo e errado. Então, eu acho que isso é uma mudança de paradigma que socialmente está acontecendo, né? Esse trabalho todo para ir contra preconceitos e tudo mais, para poder entender o diferente como agregador. E daí, no diálogo, a opinião do outro vai agregar. Então, eu acho que essa é uma questão que acontece no casal e nas famílias e social. Eu acho que vai tudo caminhando junto. Eu quero te agradecer, Natécia Tiba, ela que é autora. Tem outros livros ou esse é o primeiro? Ainda não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Primeiro filho único, eu tenho participações em outros livros. Mulher Sem Script, da editora Integrare. Eu gostaria de pedir que você voltasse outras vezes para a gente poder abordar outros aspectos de relacionamento, os aspectos relacionados a filhos, quanta insegurança, quanto medo, quanta tentativa de fazer determinadas coisas e se frustrar. Vamos enfrentar esses temas? Vamos sim. Guardo você daqui uns dias, então. Obrigado por ter vindo, boa noite. Eu agradeço. Olha, a gente já percebeu pela quantidade de e-mails que a gente está recebendo e a produção está me informando que o assunto filhos, educação de filhos, é um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia. A gente vai conversar com mais profundidade sobre tudo isso. Não sei se você já ouviu falar em pais helicópteros. Nos Estados Unidos, essa expressão está sendo muito usada para definir a preocupação exagerada dos pais em relação aos seus filhos. No Brasil, a gente tem chamado de superproteção. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte do mundo, pais enfrentam desafios muito semelhantes na educação dos seus filhos. Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai receber no Tribuna dessa noite a psicóloga Suzy Camacho. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto já falando sobre educação de filhos. Já.